Vamos começar. Para os que estão acompanhando as últimas aulas, nós estamos fazendo um estudo sobre seitas, heresias e estudos de religiões comparadas. É a nossa série de estudos aqui da Escola Bíblica Dominical da primeira IPI do Natal. Na nossa primeira aula, nós analisamos o sistema de crenças espíritas e espiritualistas, com foco na doutrina do espiritismo kardecista. Estou apenas fazendo uma contextualização, uma recapitulação daquilo que a gente já viu anteriormente. A gente analisou a sua origem, a história do kardecismo, as crenças do espiritismo kardecista, como é que elas se contradizem com a Bíblia Sagrada e com a ciência. Isso aí a gente analisou na primeira aula. Hoje, a nossa terceira aula é uma parte 2 do conteúdo que não deu tempo na aula passada, que o negócio pegou tão fogo aqui, que não deu tempo de terminar, onde nós começamos a analisar as doutrinas de uma seita chamada Testemunhas de Jeová. No nosso último encontro, nós fizemos uma recapitulação sobre o que são seitas e heresias, coisa que a gente estudou lá na nossa primeira aula também. Nós analisamos um pouco da história das testemunhas de Jeová. Nós analisamos que ela iniciou-se com Charles Taze Russell. Opa, obrigado, viu, Keila? Obrigado pela água. Obrigado mesmo. Estou necessitando, viu? Muito obrigado. Nós vimos que após a morte de Russell, que foi o fundador das Testemunhas de Jeová, um homem chamado Joseph Franklin Rutherford, ele assumiu a liderança da instituição, e foi nessa época onde as Testemunhas de Jeová ganharam as características que a gente conhece hoje. Que características são essas? As mais notórias: a recrutação de porta em porta. Não podemos chamar necessariamente de evangelismo, é uma verdadeira recrutação que eles fazem ali de porta em porta. A recrutação de porta em porta, onde eles aderiram o termo Jeová para substituir o nome de Deus, e eles fazem uma substituição clara, como a gente viu. Vimos também que foi na gestão de Rutherford também que houveram algumas práticas que passaram a ser aderidas, como, por exemplo, a proibição da transfusão de sangue, como também a proibição para os homens do alistamento militar, a proibição de comemorar aniversários. Os Testemunhos de Jeová, eles não comemoram os seus aniversários. E nós começamos a analisar as heresias e controvérsias teológicas, como também a fazer uma refutação. Nós começamos, mas eu não vou começar exatamente de onde eu parei. Vou começar do início desse tópico, das heresias e controvérsias teológicas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação antes da gente começar? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui nunca se escondeu de uma testemunha de Jeová? Na vida. Eu mesmo, quando eu era criança, nunca escondeu. Glória a Deus, fico muito feliz. Eu, quando eu era criança, minha avó, chega lá, vem testemunha de Jeová, fecha tudo, se esconde. E as testemunhas de Jeová sabia tanto que estava todo mundo escondido e ficava batendo lá uns 20 minutos, meia hora, esperando alguém sair. Se alguém quiser falar, contribuir, tem um microfone aqui para que os nossos irmãos que acompanham online na transmissão eles possam escutar. E você também que acompanha essa transmissão através do YouTube, aqui pelo celular, se tiver a tela deitada nesse lado, vai estar aparecendo um chat ao vivo. Vocês podem estar mandando a sua pergunta, fazendo a sua contribuição, que ela vai chegar aqui até a gente. E eita, coisa boa. Pronto. Gustavo e Fernanda, um abraço, Gustavo e Fernanda, diretamente do Brasil. Fico muito feliz de estar passando aí em Portugal, sou chique. Bem, mas antes vamos orar, rogando a Deus iluminação do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo.
Graças te damos, meu Pai, pela tua maravilhosa graça em nossas vidas. Te rogamos, Senhor, iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender e compreender as verdades da tua Escritura que aqui vão ser expostas. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos ajuda. Amém. Pronto, vamos lá. Primeira heresia e controvérsia teológica das testemunhas de Jeová é a negação da Trindade. Mas antes da gente entrar necessariamente nela, a gente precisa recapitular um ponto importante que a gente viu no início dessa aula na semana passada. Russell, juntamente com seu pai, as suas iniciais recebem o nome da Instituição Teológica das Testemunhas de Jeová, que é a JW.org, eles antes eram da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma outra seita, que nós vamos analisar as suas crenças na próxima aula. Tanto que existem algumas crenças das Testemunhas de Jeová, que na verdade, elas são heranças do Adventismo do Sétimo Dia, são crenças adventistas. Vamos lá. Primeira heresia e controvérsia teológica das Testemunhas de Jeová é a negação da Trindade. Eles são unicistas, eles não acreditam que Pai, Filho e Espírito Santo sejam Deus. Para as Testemunhas de Jeová, Deus é somente Jeová. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus e Jesus é uma encarnação do arcanjo Miguel. Exatamente isso que vocês estão escutando. Os Testemunhas de Jeová ensinam que Deus é uma única pessoa chamada Jeová e rejeitam essa doutrina. E para isso, eles fazem uma distorção lá em João capítulo 1, versículo 1, que a gente vai ver mais adiante. Isso nos leva à segunda heresia e controvérsia teológica, que são as alterações na Bíblia. Eles utilizam uma tradução chamada de tradução do Novo Mundo. O problema da tradução do Novo Mundo não é na forma e nem na linguagem que ela utiliza, porque ela utiliza uma linguagem de fácil compreensão. Mas o grande problema são as diversas distorções e alterações que existem dentro dela. Um exemplo disso está lá em João capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo. Na tradução do Novo Mundo. Isso, Adelson, deixa projetado aí na NAA, que eu vou ler aqui na tradução do Novo Mundo, que diz o seguinte, a tradução do Novo Mundo, que a tradução deles diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Porém, olha a diferença, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logo mais a gente vai fazer uma exegese dessa passagem aqui. Não vou me ater a ela agora não. Terceira heresia é a rejeição da cruz. E vale ressaltar uma coisa: quando as Testemunhas de Jeová ainda estavam sobre a gestão de Russell, que foi o fundador, quando ainda tinha o nome de Clube dos Estudantes da Bíblia, eles ainda acreditavam que Jesus havia sido crucificado em uma cruz. Somente na segunda gestão da instituição, quando passaram a se chamar Testemunhas de Jeová, que foi com Rutherford, eles passaram a acreditar que Jesus não tinha sido crucificado em uma cruz, mas em uma estaca de madeira, ou seja, um tronco de uma árvore que havia sido ali plantada. Quarta heresia são as profecias falhas a respeito da volta de Jesus. A organização previu diversas datas para a volta de Jesus e para o fim do mundo. Todas elas foram erradas. Primeiro, disseram que Jesus ia voltar em 1914. 1914 chegou, eles chutaram na trave. Chutaram na trave por quê? Porque em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. E então, imagina só, você profetizar o fim do mundo e a volta de Jesus. E começa logo uma guerra mundial. Imagina só o número de pessoas que começaram a acreditar naquela profecia. Mas 1914 passou, a Primeira Guerra Mundial continuou, durou alguns anos, e Jesus não voltou. Para isso, eles tiveram que reformular
a data da volta de Jesus, dizendo que Jesus haveria de voltar em 1925, há um pouco mais de 100 anos, aliás, há literalmente 100 anos atrás, 1925. 1925 chegou, o rádio foi criado, e Jesus não voltou em 1925. Então, eles tiveram que reformular a data. E vale ressaltar que em 1925, isso eu falei na aula passada, e eu vou recapitular aqui, porque tinha alguns irmãos que não estavam presentes. Após essa profecia falhar, o presidente da instituição, Rutherford, ele criou um novo estágio espiritual. Ele disse: olha, Jesus não voltou, mas os patriarcas da fé, Abraão, Isaac, Jacó, eles hão de ressuscitar. Então, é mais do que justo que a gente construa um palácio, uma mansão para eles. E, de fato, essa mansão, ela foi construída lá na praia de Malibu, nos Estados Unidos. Sabe o que é que aconteceu? Nenhum ressuscitou. E quem é que passou a morar lá? Eu não preciso dizer mais nada. Eu não preciso dizer. Então, 1925 chegou, nada disso aconteceu, da volta de Jesus no fim do mundo, aqui estamos. E aí eles reformularam a última data, que foi no ano de 1975. 1975 chegou, Jesus não voltou, e aí eles pararam um pouco mais com essa ideia de reformularem e calcularem datas. Tem um irmão aqui da nossa igreja que é um ex-testemunha de Jeová, que ele contribuiu muito na aula passada. Se quiser contribuir nessa aula, viu, Adelson? Adelson, inclusive, ele proferia discursos bíblicos lá nas testemunhas de Jeová. E ele me deu uma informação muito importante após a aula, que nada a respeito da história praticamente é ensinado dentro da instituição. Então, essas controvérsias, basicamente, elas são alienadas. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma contribuição? Não? Vamos lá. Próxima heresia e controvérsia teológica das testemunhas de Jeová é a negação do inferno e da imortalidade da alma. Lembra que eu falei que existem algumas doutrinas dessa instituição que são heranças do Adventismo do sétimo dia, da Igreja Adventista? Pronto. Essa é uma das doutrinas que, na verdade, são adventistas. A doutrina da aniquilação da alma, do aniquilacionismo. Vale ressaltar, eu vou contar um testemunho aqui interessante. Esse que vos fala aqui já foi aniquilacionista, mas passou a estudar exegese bíblica e deixou essa heresia de lado. Basicamente, vou explicar aqui, eles afirmam que o inferno não existe por duas razões. Primeiro, eles dizem: olha, a palavra grega para inferno é Geena, e Geena era um local que ficava do lado de fora de Jerusalém, que queimava lixo e coisas mortas, e Jesus usou aquilo apenas como uma figura de linguagem para falar sobre a forma que ele iria aniquilar, pois nada pega fogo para sempre. Isso segundo eles, viu? Não estou dizendo que eu concordo, não. O segundo argumento que eles utilizam foi o que o pastor falou hoje na pregação. Olha, o amor de Deus, ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que seria totalmente ao contrário do caráter de Deus, o próprio Deus aplicar um castigo sem um propósito redentor. E as Escrituras falam que a alma que pecar, essa morrerá. Eles utilizam um texto lá de Ezequiel que fala exatamente isso. Porém, essa interpretação tem alguns problemas. O primeiro problema é o problema exegético. Assim como toda heresia, no argumento deles, eles não estão 100% errados. Porque, de fato, existe um local, até hoje, do lado de fora de Jerusalém, cujo nome grego é Geena, que é um substantivo ali próprio, que é o Vale de Rinom no Antigo Testamento, onde eram sacrificadas inclusive crianças ao deus Moloque no Antigo Testamento. E na época de Jesus, aquele local, ele queimava lixo e coisas mortas. De fato, esse lugar existe, e a palavra é Geena. Porém, Geena não é a única palavra grega no Novo Testamento para referir-se ao inferno. Existe a palavra Hades, mundo dos mortos, e a palavra Tártaros. Vale ressaltar também que Jesus, diversas vezes, ele falou sobre a realidade do inferno. A parábola do rico e Lázaro é incontestável. Jesus, isso é fato, ele em seu ministério terreno,
ele falou muito, mas muito acerca da condenação ao inferno. Isso se contradiz com dois textos principais. O texto de Lucas 16, 22 ao 24. Vamos ler esse texto? Evangelho de Lucas, coloca aqui para a gente, Adelso. 16, versículos 22 ao 24. Parte ali da parábola do rico e do Lázaro. E aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos junto a Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. Por enquanto ainda aí, no verso 23. Na parábola, lógico, uma parábola é uma história para ensinar uma lição, mas que apresentam verdades acerca da realidade espiritual, e nesse caso acerca do estado eterno do ser humano. Lázaro, o rico, ele estava consciente, e ele estava sofrendo no inferno. Próximo verso, 24. Então, gritando, ele disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Então, é uma realidade, meus irmãos. O próprio Jesus falou isso, e contra fatos não há argumentos. Um outro texto que essa doutrina também se contradiz, a do aniquilacionismo, é de Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha o que nos diz esse texto. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Vamos lá ler. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Nossa, aí a gente vê uma coisa interessante. Se as testemunhas de Jeová, os adventistas, eles afirmam: se a gente joga um papel no fogo, ele não vai ficar queimando para sempre, não. Então, como é que o texto aqui está dizendo? Que eles vão ser atormentados de dia e de noite para todo sempre. Eles estão se contradizendo com a Bíblia Sagrada. Logo, isso é heresia e é falso ensino. Vamos lá. Vamos então a algumas refutações dessas doutrinas que eu falei e de outras que nós vamos analisar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém queira comentar alguma coisa? Opa, Jefferson, vou precisar de você, viu? Você vai ser o diácono hoje que vai passar os microfones. Passa ali para o irmão Elson. Só complementando. Quem mais falou de inferno, quem mais falou na Bíblia foi Jesus, né? Então, se usar o amor de Jesus é amor e tal, e o inferno não existe, ou as pessoas vão ser aniquiladas, é uma incongruência enorme, né? Você está realmente falando uma grande besteira que não é bíblico. Segundo, o aniquilacionismo não é privilégio das testemunhas de Jeová. Tem muitas igrejas, inclusive igrejas que se dizem cristãs, e homens que escreveram livros, teólogos, que são aniquilacionistas. Eles deixam de lado esses textos de Jesus, né? E eles falam que Deus não seria tão injusto, um castigo tão desproporcional, é mais ou menos isso, né? Para poder falar que não tem inferno. Só que é uma inconsistência com as palavras do próprio Jesus Cristo, né? O que se fala de inferno, o que ele fala sobre inferno é gigantesco, né? Só isso mesmo. Obrigado, verdade, meu querido. irmão. Excelente contribuição. Você falou de outras instituições, eu me lembrei agora da Tabernáculo da Fé. Tabernáculo da Fé é uma seita de William Branham, inclusive tem aqui em Natal, o antigo prédio era bem próximo aqui da igreja, inclusive. É uma instituição aniquilacionista. E tem outras, se a gente for analisar até um movimento aqui no Brasil, que são os gracistas, eles fazem uma mistura de... É uma mistureba grande, eles misturam calvinismo, isso mesmo, eles pegam do calvinismo, eles misturam calvinismo com aniquilacionismo, com doutrina espírita, com doutrina testemunha de Jeová, com as doutrinas da seita de José Luiz de Jesus Miranda, um cara que afirmava ser o próprio Jesus, e fazem uma mistureba grande. Vamos lá, vamos começar a fazer algumas refutações. Vamos começar
refutando o unicismo, que é a negação que eles têm da Trindade. Mais uma vez, recapitulando, eles creem que Deus é somente Jeová, que Jesus, na verdade, é o arcanjo Miguel encarnado e que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Eles não acreditam na Trindade como sendo as três pessoas com suas personalidades distintas e cada uma com a sua obra. Eles não acreditam. Mas vamos começar lá. Algumas refutações muito claras. João 1:1. A gente já leu. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E mais adiante, a gente vai ver no capítulo 1 de João que esse Verbo era Cristo. E o texto está dizendo claramente aqui que Cristo é Deus. Agora vamos lá para o capítulo 10 e para o versículo 30. Olha o que Jesus fala: eu e o Pai somos um. Colossenses 2:9. Porque nele, ou seja, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, o texto aqui está falando da natureza divina de Jesus também. Jesus é plenamente homem, isso mesmo, 100% homem e 100% Deus. Isso nós vemos em diversos episódios da Escritura. Jesus já conhecendo as intenções dos fariseus e os corações e os pensamentos dos fariseus. Como em outros momentos nós vemos Jesus com fome, Jesus chorando. Nós vemos ali Jesus no Monte Hebron, Monte da Transfiguração, ele se transfigurando, sua plena natureza divina. E mais adiante nós vemos o Filho do Homem sem ter onde reclinar a cabeça, um ser humano, 100% homem e 100% Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 8, olha o que diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Olha aí Jesus, o Filho, sendo tratado como Deus e falando sobre o seu reinado, sobre o seu trono. Então esses versículos que nós acabamos de ler, eles mostram claramente que Jesus não é uma criatura, mas é Deus em carne. Vamos lá, vamos refutar agora o ensino deles a respeito de que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Vamos lá, vamos começar analisando Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. O que é que diz? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da criação. E aqui eu faço uma pergunta didática, e essa pergunta vai refutar. Se o Espírito Santo é só uma força ativa, então por que é que ele pode ser entristecido? Só quem tem sentimentos é uma pessoa. Seria totalmente ilógico uma força ativa, uma energia se entristecer. Uma energia não tem psique. A palavra psique significa alma, entendimento, centro das emoções. Não tem. O texto está muito claro: não entristeçais o Espírito Santo. Vamos lá para Atos capítulo 5, versículos 3 e 4. Texto ali que fala sobre Ananias e Safira. Então Pedro disse: Ananias, por que você mentiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Próximo versículo, versículo 4. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria no seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas mentiu para o Espírito Santo de Deus. Ou seja, Ananias mentiu ao Espírito Santo. Você mente para uma cadeira? Não. Você mente, vou dar um exemplo, uma lâmpada corre energia elétrica nela. Não. Eu minto para o presbítero. O presbítero pode mentir para mim. Isso mostra, meus irmãos, uma relação interpessoal entre
pessoas. Seria totalmente fora de lógica um texto na Bíblia que mostrasse alguém mentindo contra uma força ativa. Uma outra questão também, vamos lá para Mateus, capítulo 28, versículo 19. Olha o que nos diz esse texto. E aí a gente vê que a doutrina da Trindade ela está presente na Bíblia, mesmo que o termo Trindade não apareça. Olha o que diz, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome de quem? Do Pai, a primeira pessoa, do Filho, Jesus, e do Espírito Santo. Está aí a Trindade, claramente. Não precisa nem eu entrar em muitos detalhes técnicos e exegéticos a respeito do texto. Vamos começar agora, vamos fazer uma refutação de João capítulo 1, versículo 1, na tradução do Novo Mundo. Coloca aí, por gentileza, Adelson, novamente, João 1, 1. E na tradução do Novo Mundo, o falso ensino, a heresia está muito sutil. Está muito sutil, porque parte do versículo eles fazem uma tradução correta e literal do original, mas a outra parte é distorcida. Vamos lá. João capítulo 1, versículo 1, aqui na NAA, que é uma tradução séria e fiel às Escrituras, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse versículo em grego é mais ou menos assim, em arque, em hologos, kai hologos, kai prostokteo. Uma tradução literal dessas palavras gregas seria o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, em arque, no princípio, em logos. Logos é palavra. Kai logos, ou seja, e aquele que é a palavra estava com Deus. E aquele que é a palavra é Deus. Essa seria uma tradução literal diretamente do grego. Vou ler aqui a tradução do Novo Mundo, que diz o seguinte: no princípio era a palavra. Está certinho aí. Está certinho. Até aí está certo. E a palavra estava com Deus. Continua certo. Olha a sutileza. E a palavra era um Deus. Na tradução do Novo Mundo. Só tem um problema muito grande. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, um grego mais antigo. E no grego koiné não existe artigo indefinido. Ou seja, essa expressão que tem aqui na tradução do Novo Mundo, e a palavra era um Deus, ela não tem no original. Ou seja, isso aí é um acréscimo deles. Se vocês forem conversar com o Testemunho de Jeová sobre isso, eles vão dizer: não, mas é porque a tradução do Novo Mundo é uma tradução séria, vem do inglês que não sei o quê. Aí você diz assim: eu não quero conversa com inglês. O idioma original da Bíblia é o grego, e no grego não tem artigo indefinido, logicamente não tem um, isso é acréscimo. E meus irmãos, o que é que a palavra diz a respeito daqueles que acrescentam uma vírgula, um tio no ensino das Escrituras? Eu não preciso nem entrar em detalhes, que todos nós sabemos. E através dessa distorção, eles afirmam que Jesus é um ser divino um pouquinho inferior a Deus. Heresia, a gente já viu aqui que não tem sustentação bíblica. Vamos a alguns outros textos. Isaías capítulo 9, versículo 6, que era uma profecia acerca do nascimento de Jesus. Olha aqui o que o texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, como é que ele chama Jesus? Porque um menino nos nasceu e um filho se vos deu. O governo será sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso, Conselheiro. O que é que diz aí depois? Deus forte, está claro. Pai da eternidade. Aí já mata já o ensino já deles. E Príncipe da paz. Vamos agora lá para João capítulo 20, versículo 28. Ali o que Tomé fala. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Se Jesus não fosse Deus, ele iria corrigir. Ele iria corrigir ali essa frase na hora. E ele não corrigiu. Um outro detalhe também
é que se Jesus fosse apenas um Deus menor, ele iria aceitar a adoração, assim como ele aceitou em muitas ocasiões nas Escrituras, e a gente ia ter um problema, porque imagina só um ser menor do que Deus aceitando adoração. Isso seria validação para a idolatria. Então, basicamente, esse ensino de que Jesus não é Deus das Testemunhas de Jeová é heresia e não tem sustentação bíblica. Vamos lá. Isso aqui a gente tinha entrado um pouquinho nisso na aula passada. Vamos refutar a segunda crença deles, que eles afirmam que Jesus morreu numa estaca e não em uma cruz. Quer falar? Pode falar, Elson. Só um complemento também, né? A questão de traduções bíblicas, né? Hoje em dia, nós temos, quando eu comecei a conhecer a palavra de Deus, só tinha praticamente uma versão. Era duas versões. Almeida Revista Atualizada e Almeida Revista Corrigida. Só tinha essas duas. Hoje em dia tem um monte de traduções. Algumas traduções são muito bem feitas e outras não são tão bem feitas assim. Tem traduções que foram feitas, realizadas por pessoas ímpias. Ímpios se reuniram junto com outros crentes, né, outros teólogos, e fizeram traduções da Bíblia. Tem traduções que não são traduções, como por exemplo a Bíblia, a Mensagem, ela não é uma tradução, é uma paráfrase de um pastor americano para facilitar o entendimento ao seu filho, que era adolescente, ele queria entender melhor, e ele fez uma paráfrase e virou uma Bíblia. Mas ela não é uma tradução. Então, essa questão de tradução é muito interessante. Outra coisa importante é, hoje em dia, né, como o pastor André levantou ali, hoje em dia o celular está em altíssima monta, tudo está no celular, e as pessoas perderam, né, o costume, a prática de consultarem a palavra de Deus, né, na sua originalidade, né? E eu recomendo que retornem ao costume de não ficarem apenas se limitando ao que é projetado ali, mas que eles possam fazer com os bereanos, pegar ali, o que foi falado, vamos conferir, é muito importante. Excelente Amém. contribuição. Alguém quer falar? Presbítero Sebastião Cruz? Pronto. Obrigado. Adelson, o Daniela, coloca João capítulo 1, versículo 1, por favor, novamente. O presbítero Cruz vai fazer uma consideração. Uma vez eu estava participando de um seminário e trabalharam muito isso aí. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Então, a gente lê assim rapidamente, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? A gente está se referindo diretamente, após isso aí, a Jesus. Mas só que, o que é que eles queriam intencionalmente mostrar? Que Jesus não era qualquer um. Jesus era verbo, era a essência, era o DNA, era o próprio Deus. É verdade. Pronto, só essa colocação. É algo profundo. É verdade. Né? Quando a gente está se referindo a Jesus, não é simplesmente um profeta. É algo muito mais profundo. É verdade. Aí, Elcio, de novo? Você leu ali João 10:30? Sim. E aí o 31 é muito interessante. Ele fala assim, ó, João 10:31. Novamente, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Jesus, palavras de Jesus, né? João 10:31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Por quê? Eles sabiam a gravidade do que Jesus estava falando. Eu sou Deus como o Pai. Então, isso era uma blasfêmia para aqueles homens ali, para os judeus, né? Uma blasfêmia. Então, só confirmando a divindade de Cristo, né? Tranquilo, vamos lá? Vamos então para a segunda refutação. Muito obrigado pelas contribuições. Quem quiser falar mais, contribuir, fazer perguntas, podem fazer. Se eu não souber responder, eu vou estudar e na próxima aula, se tiver resposta, eu trago. Vamos lá. Eles afirmam, os testemunhos de Jeová, que Jesus não morreu numa cruz, mas morreu numa estaca, ou seja, um tronco que estava plantado, mas não tinha galhos. E se vocês já tiverem visto até inclusive alguma revista da Sentinela,
ou algum escrito da torre de vigia, aparece literalmente os desenhos, as gravuras ali de Jesus pregado em um tronco, em uma estaca de árvore. Porém, existem alguns problemas, tanto na Bíblia como na história, a respeito disso, e a gente vai analisar. Primeiro, nós vamos ver que isso se contradiz com as Escrituras. Mateus 27, 37. Olha só o que nos diz. E por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Esse versículo ele fala sobre a crucificação, e essa é uma coisa também que eu esqueci de mencionar, que as testemunhas de Jeová também negam acerca da coroa de espinhos. E temos dois problemas. Primeiro, porque o texto diz exatamente isso. E o segundo problema é que se Jesus ele tivesse numa estaca reta, a inscrição estaria sobre as suas mãos, ali, nessa posição, e não sobre uma estrutura de madeira. Era impossível isso acontecer. Vamos lá para João capítulo 20, versículo 25. João capítulo 20, versículo 25 diz o seguinte: então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo algum acreditarei. Esse texto fala ali a respeito da incredulidade de Tomé, que queria ver e sentir para crer. E a gente tem uma coisa interessante: se Jesus tivesse sido pendurado em uma estaca, ele teria sido ali amarrado, porque seria impossível que um prego daquela época traspassasse duas mãos, porque os pregos ali eles só tinham força ali para serem batidos e traspassar uma mão apenas. Era muita estrutura de carne ali, de cartilagem para traspassar. Então o texto aqui evidencia de forma muito clara que Jesus ele foi crucificado. Temos um outro problema também, um problema exegético. A palavra grega estauros, ela pode significar tanto estaca como cruz, mas a gente vê que há evidências tanto bíblicas como históricas que favorecem para que Jesus de fato tenha sido crucificado em uma cruz. Agora vamos para as evidências históricas, o que os historiadores eles afirmam e os contemporâneos da época também afirmaram. Vamos lá. Os evangelhos do Novo Testamento, tanto os sinóticos como João, todos eles descrevem a crucificação de Jesus sobre a ordem de Pôncio Pilatos. O apóstolo Paulo também, em suas epístolas, especificamente Colossenses 1, 23, também menciona que Jesus foi crucificado em uma cruz, assim como diversos outros textos. Olha o que diz, olha. Aliás, perdão, não é Colossenses, é Coríntios. Estou endoidando a Deus. 1 Coríntios 1, 23, estava com Colossenses na cabeça, falei. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O apóstolo Paulo falando que Jesus foi crucificado, não foi preso nem amarrado em uma estaca de madeira. Outros escritos cristãos do primeiro século da era atual, como o Adidaquê, que ficou ali entre o final do primeiro século da era cristã e o segundo, como os escritos dos pais da igreja, como Inácio de Antioquia, Justino Marte, todos eles falavam que Cristo foi crucificado em uma cruz. Agora, aprofundando mais ainda nas fontes históricas, vamos para as fontes históricas romanas e judaicas, que todas elas vão confirmar, isso não sou eu que digo, são fontes históricas que são reconhecidas. Aqui a gente tem um professor de história, Jefferson, aqui, olha, sabe mais do que eu nesse aspecto aqui. Isso quem diz são os historiadores. Tácito, que ele cerca do ano 116 depois de Cristo, ele que era historiador romano, ele menciona o seguinte, olha só o que tem um dos seus escritos:
que são nos Anais, no capítulo 44. Olha o que ele disse. Ele disse que Cristo foi executado numa cruz durante o governo de Tibério, por ordem do procurador Pôncio Pilatos. Agora vamos para Flávio Joséfos, em cerca do ano 93 depois de Cristo. Ele escreveu no seu livro História dos Judeus, lá no capítulo 18, no ponto 3.3, olha o que ele afirmou. Ele afirmou que Cristo foi, aliás, ele mencionou que Jesus, chamado pelos gregos Crestos, ele foi executado por antiguidades judaicas e por Pôncio Pilatos. Vamos lá para outra fonte histórica. Luciano de Samosata, Luciano de Samosata, do século II, que era um escritor sátiro grego. Ele afirmou que Jesus ele foi o sofista crucificado. Vamos para uma outra evidência histórica, como por exemplo, de Mara Serapião, que escreveu já mais adiante, aliás, um pouquinho antes, entre o ano 70 e o ano 100 depois de Cristo. Ele, em uma carta síria, ele menciona que a execução de um rei sábio dos judeus, interpretado como Crestos pelos gregos. Então, essas fontes históricas, elas afirmam claramente a execução e crucificação de Jesus Cristo. Jesus não morreu em uma estaca de madeira, em um tronco de árvore. Ele foi crucificado em uma cruz de madeira. Olha lá, o microfone, por favor. Certo? Obrigado, viu? Primeiro nós vamos unir o quê? As profecias, certo? Que definiram, já era profetizado que Jesus morreria dessa maneira. Agora vamos para a história e Bíblia. A Bíblia fala que Jesus era judeu e tinha cidadania romana, certo? Como ele passou por um processo normal, político e jurídico, chega na presença de um dos governantes, ele é devolvido para ter o julgamento e a condenação foi morte de cruz. Havia o que naquela época? Um cidadão que tinha dupla cidadania, ele era judeu e romano. Havia um governo romano, certo? E ele foi julgado de acordo com a lei da época. Então, esse fato aí, ele é 100% verídico. Ele é profético, ele é bíblico, ele é histórico, certo? E tudo se encaixa. Não tem como fugir que Jesus morreu na cruz. A não ser que você queira inventar outras coisas, né? Muito obrigado pela contribuição. Tem uma refutação que a gente já fez na hora que a gente estava expondo acerca da doutrina aniquilacionista. A gente já refutou. Então vou pular, que estava aqui na sequência. Próxima heresia e falso ensino que nós vamos estar aqui fazendo uma refutação. Eles proíbem a transfusão de sangue. Isso é bem complicado. Se uma pessoa tiver em uma situação grave no hospital, necessitando receber ali uma doação de sangue, e essa pessoa for membro dessa instituição, infelizmente a situação vai se agravar. E eles entendem que ali a transfusão de sangue, um membro dessa instituição, ele vai estar, na verdade, comendo o sangue. E eles afirmam isso baseados em Atos capítulo 15 e versículo 29, e o texto lá também da lei mosaica. Mas ultimamente eu estive pesquisando, eles utilizam mais como base Atos 15, 29. Olha o que diz o texto. Que se vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e imoralidade sexual, e se evitarem essas coisas farão e passem bem. O contexto dessa passagem era que Paulo, juntamente ali com Silas, e se eu não me engano, acho que Barnabé,
eles estavam sendo enviados ali para Antioquia, e ali estavam sendo feitas algumas recomendações. Primeira coisa clara, o texto aqui específico, ele pode ser perfeitamente aplicado a nós, os seus princípios da imoralidade sexual, se abster ali da idolatria. Porém, a gente tem que entender que na Bíblia nós temos textos que se referem especificamente a pessoas ali de um determinado contexto, e esse texto é um desses. Estava sendo feito ali um envio dos membros para Antioquia, e ali estavam sendo feitas algumas recomendações. E o que está sendo muito claro e evidente aqui no texto é que o texto, ele não fala sobre literalmente comer sangue. Então você que gosta de comer uma buchada de bode, você pode continuar comendo, viu, meu irmão? Pode continuar comendo. O texto aqui fala sobre uma proibição alimentar a respeito da idolatria e não sobre uma transfusão médica. O contexto aqui é diferente, meus irmãos. Quando nós estamos doando o nosso sangue, ou alguém está recebendo ali uma transfusão de um sangue que foi doado, o que foi feito ali é um gesto de amor, um ato de você salvar uma vida, não um ato idólatra. O contexto aqui é diferente. Vamos lá para Mateus capítulo 12, versículos 11 e 12. Olha o ensino aqui que Jesus ele fez a respeito disso. Evangelho de Mateus capítulo 12, versículos 11 e 12. Alguém lhes respondeu: quem de vocês será um homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Verso 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, logo é lícito que nos sábados fazer o bem. Ou seja, resumindo aqui, Jesus ele está nos ensinando, meus irmãos, que salvar uma vida é muito mais importante do que seguir regras cerimoniais. Amém, meus irmãos? A gente já está concluindo já. Então, esse aqui era o último tópico, onde a gente viu aqui a respeito das doutrinas das testemunhas de Jeová, e a gente fez uma refutação, uma exegese de diversos textos aqui, que comprovam a inconsistência bíblica, meus irmãos, a respeito de diversas dessas doutrinas, como a negação da divindade de Jesus, a negação da Trindade, como também as alterações que existem na tradução do Novo Mundo, como também a respeito do aniquilacionismo, que não tem sustentação bíblica nenhuma, a proibição da transfusão de sangue. Então vamos partir, irmãos, para a conclusão. Bom, ao terminar esse estudo, meus irmãos, nós vemos que as testemunhas de Jeová são um movimento religioso que se separou tanto do cristianismo tradicional, como também é uma ramificação de um outro ensino e de uma outra seita herética, que é a que nós vamos começar a estudar na próxima aula, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele se desviou, as testemunhas de Jeová desenvolveram as suas próprias doutrinas, os seus próprios costumes, muitas das quais são heréticas de acordo com a Bíblia. Desde sua fundação, Charles Taze Russell, passando pelo cisma com Joseph Rutherford, até os dias atuais, a história das testemunhas de Jeová tem sido marcada por diversas previsões falhas a respeito da volta de Jesus, mudanças doutrinárias por conta das suas não assertividades e sistema rígido de controle de seus membros. Então, meu irmão, minha irmã, para concluir, não queira conversa com nenhum desse tipo de doutrina que a gente viu aqui. Os princípios da palavra de Deus são inegociáveis. E a gente viu de forma clara e evidente que nenhum desses ensinos tem sustentabilidade bíblica. Alguma pergunta, alguma dúvida? Fala da vizinha, tem uma. A última para a gente terminar hoje. Tu pressiona durante um tempinho até acender. Quando acender,
Mas pode falar aí, a pilha parou. Pode falar. Pronto, boa pergunta. A gente falou um pouco na aula passada, mas vamos recapitular. Por que as testemunhas de Jeová não comemoram aniversários? Pronto. O argumento é que a festa de aniversário, ela tem uma característica de você ter o bolo ali de aniversário. E eles afirmam o seguinte: olha, o bolo é uma criação pagã, é uma criação da Babilônia. Então, lógico que devemos ter distância da Babilônia. Aniversário, tudo isso aí é criação do paganismo. Então, não é isso, segundo eles. Logicamente, eu comemorei meu aniversário esse ano, não estou dizendo que eu concordo, não. Então, segundo eles têm que se afastar de tudo que é considerado Babilônia. Não é verdade, Adelson? Muito boa colocação. Basicamente, o que o nosso irmão falou é que eles utilizam... Repete, que eu não entendi muito bem. Sim, no aniversário. É verdade, a cabeça de João Batista. Foi do aniversário de Herodes. Decolado. Boa contribuição. Então, meus irmãos, encerramos aqui esse conteúdo em específico das testemunhas de Jeová. Próxima aula, nós vamos analisar a origem, as doutrinas e as contradições bíblicas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vai pegar fogo, viu, de novo? Amém? Presbítero Pedro, pode vir encerrar, por gentileza. Queridos, próximo domingo, hoje eu não consegui estar presente, viu, Alisson? Estava na reunião com o pastor, mas no próximo vai ser bem interessante, né? O Adventismo do Sétimo Dia, principalmente por conta de alguns expoentes, né, que se destacam na internet. É interessante a gente trazer o que eles entendem, né, o ensino. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar, Às 18 horas nós temos o nosso culto de adoração. Venham adorar a Deus, estar em comunhão e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento, ó Deus. Obrigado por este momento de escola bíblica dominical, onde nós estudamos, nos debruçamos mais sobre a Tua Palavra. Muito obrigado por este tempo em que nós temos a liberdade de estudar a Tua Palavra, de conversar, de tirar dúvidas. Muito obrigado, Jesus. Abençoa cada um daqueles que se encontram aqui, abençoa aqueles que irão acompanhar e que acompanharam a transmissão ao vivo. Abençoa Alisson também, ó Deus. Abençoa com saúde, com inteligência, com ousadia, que ele possa cada dia mais estudar para trazer a palavra, para trazer ensino ao teu povo, ó Deus. Vivemos em um mundo com tantos ensinos, tantos falsos ensinos. Nós queremos ser, Senhor, seguir aquilo que prescreve a Tua Palavra, na pureza do Teu Evangelho. Muito obrigado, Jesus. Abençoa, nos dá um dia de paz na Tua presença, lembrando que o Senhor é o nosso Senhor e que Tu ressuscitou dentre os mortos para nos trazer vida, Senhor. Nos abençoa e nos leva em paz e também nos traz em paz para a celebração, culto de adoração de logo mais. Em nome de Jesus, amém. O que é o reino de Deus? Jesus nos ensinou que o reino de Deus pode ser comparado a um grão de mostarda. O reino de Deus é uma pequena semente que, uma vez semeada, cresce e transforma o mundo ao seu redor, ao ponto de oferecer vida, alimento e abrigo. A IPI do Brasil está servindo ao reino há 120 anos. Testemunhando a realidade eterna do glorioso e soberano governo de Cristo sobre tudo que existe. A igreja não é reino,
mas comunidade do reino. A forma como vivemos a nossa fé sinaliza o reino. Calvino dizia que a tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. Fazemos isso vivendo como testemunhas da realidade do governo de Cristo em todos os ambientes da nossa vida. E a única maneira do reino de Deus se manifestar neste mundo, antes da vinda de Cristo, é vivermos como cidadãos do céu e súditos do Rei Jesus. IPI do Brasil, há 120 anos servindo ao reino.